A paz do Senhor, querido professor, tudo bem? Estamos aqui para dar aquela pré-aula que vai te auxiliar para que você possa dinamizar um pouco mais a tua aula da Escola Bíblica Dominical desta semana. Estamos chegando ao final de mais um trimestre. Imagino que você está animada aí para poder iniciar um novo e reavaliar e refletir sobre tudo que você já pôde ensinar até agora para os seus pequenos. Hoje a lição é de número 12, que tem como título O Papai do Céu orienta os seus amigos. E quais são os objetivos macros maiores que a lição vem trazer hoje? O primeiro é reconhecer que Deus nos ama e por isso ele orienta o seu povo. E o segundo é perceber que Deus fala conosco através da oração e através da sua palavra. Então hoje nós vamos falar sobre os 10 mandamentos, sobre aquela história já conhecida das crianças, que provavelmente a maioria já sabe, de Moisés, mas nós vamos sempre focar na questão hoje dos mandamentos. Por sinal, uma das palavras-chave do assunto da lição de hoje é sobre mandamentos, né? E qual é o versículo que você vai inculcar na cabeça da sua criança hoje? Está lá em João, capítulo 15, versículo 15, somente a parte B, que diz assim: mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi de meu Pai. Então hoje o foco da lição vai ser trazer as crianças a reconhecer que o Senhor, ele quer nos orientar em tudo. E ele tem alguns mandamentos, algumas orientações, algumas palavras que ele quer nos dizer para que nós possamos obedecê-lo. O segredo da fé cristã é a obediência. Então a gente vai inculcar na cabeça das crianças que elas precisam obedecer ao que Deus falou. Lembrando que os mandamentos, aquilo que o Senhor nos orienta a fazer, não é para nos punir, não é para que a gente deixe de fazer, não é para que o evangelho seja cheio de regras. Eita, ser crente tem muita regra, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então você vai dizer às crianças que o que o Senhor quer não é dizer que a gente não pode fazer as coisas, mas ele quer nos proteger do mal. E para nos proteger, ele precisa nos dar boas orientações. Assim como a mãe, assim como um pai orienta o filho no que deve ser feito. Inclusive, você pode já iniciar, antes de começar a aula, já iniciar com uma dinâmica quebra-gelo. E essa dinâmica é aquela do mestre mandou. E você pode escolher um aluno da sua sala para que ele possa dar orientações, dar comandos para que os outros alunos possam fazer isso. Ou então você pode fazer mesmo, tá? Então você pode dizer assim: todo mundo agora fecha o olho, todo mundo agora levanta a mão, todo mundo agora abaixa a mão, todo mundo agora sente círculo. Fazendo isso, você faz com que as crianças entendam sobre obedecer a comandos, e isso seria a introdução da sua atividade. E também seria uma forma de quebrar o gelo das crianças que estão chegando, já entrar naquela brincadeira, a parte do acolhimento, e depois você pode recolher elas, colocar na cadeira, sentar, colocar em círculo, ou da forma que você achar mais adequado e iniciar a sua aula. Mas eu acho que a dinâmica quebra-gelo no início vai ser legal para a criança já entender o princípio do que vai ser falado hoje, né? E o que são mandamentos, né? A lição vai dizer que o Papai do Céu deu mandamentos para que o povo possa saber o que fazer, porque ele quer que a gente siga essas ordens. Então, aqui na lição de hoje, nós vamos falar sobre aquela passagem de Moisés do Egito. Eles estão lá no deserto e você pode usar esse momento como, quem sabe, algum tipo de dramatização. Você pode colocar uma criança vestida com uma bata. Se você não tem uma bata, você coloca um tecido, amarra aqui, porque eram roupas mais simples. E você pode falar que Moisés armou, sob a orientação de Deus, armou um acampamento ali ao redor do Monte Sinai, e ele subiu para falar com Deus, e Deus deu essas orientações, esses mandamentos. E esses mandamentos, a Bíblia diz que eles foram escritos em pedras, né? Em uma pedra, assim. Foram 2 pedras, né? A divisão dos mandamentos, já que foram 10. E aí, esses mandamentos, eu coloquei para você aí, vai estar no Drive disponível, esse mandamento aqui, ó. Em uma folha está escrito os números, em outra está todos os mandamentos, para que você possa fazer com que a criança compreenda a forma de como foi entregue a Moisés os mandamentos. Aqui está a impressão, né, somente, mas você pode, e eu aconselho que você coloque, né, numa cartolina ou em um papel mais durinho, ou então você pode colocar no papelão, constante que ele fique mais firme. Você pode até deixar assim, ó, em cima da sua mesa, para poder mostrar às crianças que Moisés recebeu esses mandamentos do Senhor, assim, de forma em pedras, e o próprio Deus escreveu esses mandamentos, e aquilo ali era para mostrar ao povo o que eles deveriam fazer. Então, o Senhor fez aquilo para que eles não se contaminassem com os povos que estavam ao redor, para que eles não seguissem o que o povo que fazia ao redor
fazia. Então ele queria o quê? O Deus queria mostrar que o povo de Deus era diferente. Então por isso precisava seguir os mandamentos. Então o povo que estava ao redor ali do povo de Israel, eles eram idólatras, eles faziam coisas erradas. Então o Senhor estava orientando eles através dos mandamentos sobre o que fazer para seguir as ordens de Deus. Então aqui vai ter os números e aqui vai ter os mandamentos. Você pode fazer assim uma colagem, tá? E você pode ir abrindo ou você pode cortar um por um dos números aqui e colar aqui em cima e você ir abrindo os mandamentos à medida que você vai contando, tá? Aqui tá os mandamentos da forma de como tá escrito na Bíblia, numa linguagem mais rebuscada, vamos dizer assim, né? Não tenha Deus diante de mim, não faça imagem, não diga o nome do Senhor Deus em vão. Mas eu já disse a vocês que eu sempre gosto de fazer algo um pouco mais lúdico, ou então associar uma imagem, porque crianças pequenas de 5, 6 anos às vezes não compreendem tudo que a gente fala somente falando. Então a criança que vê uma imagem, a criança que vê algo em concreto, ela com certeza vai associar as coisas melhor. Então você vai ter aí disponível no seu drive todas as imagens, só que de uma forma mais lúdica. Aqui tá em preto e branco a impressão, mas para você vai estar colorido, bonitinho, tá? O coração tá vermelho lá, esse aqui tá dourado, tá bem bonito. Então cada imagem dessa aqui, ó, cada cartaz desse que tá disponível para você, você vai ter o próprio mandamento mais ilustrado, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, tem um coração, tem o número 1, que significa dizer que Deus está acima de tudo. Você vai ver que vai ter aqui, ó, essa aqui é a primeira, né? Escrito de mandamentos, essa aqui é a segunda. Aí, ó, tem não cobiçar, ó, não querer as coisas dos outros, tem uma imagem aqui. Você vai ver que tem aqui também, ó, não contar mentiras sobre as pessoas. Você percebe que essa criança aqui tá triste, porque essa tá contando. Então, você vai ver que os cartazes, eles estão ilustrados. Não roubagem, já associou logo ao dinheiro aqui, né? Mas pode ser qualquer outro tipo de objeto, não pegar o que não é seu. Não trair, você percebe que tem um homem, uma mulher e um coração partido, né? Não trair. Então, todos os mandamentos estarão ilustrados para você. Ó. Não matar, aqui tem uma imagem, né, mais ilustrativa, infantil, porque tem matar um passarinho, né? Mas claro que aqui o versículo é mais abrangente. Honrar o pai e mãe, tem uma família aqui com o pai e a mãe. Mas tudo isso coloridinho, fica bem bonitinho para você fazer impressão. Santificar o dia do Senhor, não falar o nome de Deus em vão. Então você percebe que todas as imagens, não adorar outros deuses, tem uma criança aqui orando e adorando. Então todas as imagens são ilustrativas, para que as crianças ao observar, associar aquilo ali e começar a entender os mandamentos. Porque se você usa somente aqui a tábua dos mandamentos e você fala, a criança às vezes não compreende o que é cobiçar. Então quando você tem uma imagem fazendo essa referência, eu tenho certeza que as crianças vão avaliar. Então eu aconselho que você... Inclusive que você pegue esses cartazes e deixe exposto na sua sala, porque até em algum momento você pode usar como referência, porque os mandamentos do Senhor foram para o povo de Israel, mas também são para nós, para o nosso tempo, e tudo isso serve para nos ajudar a saber o que o Senhor Deus quer das nossas vidas. E aí você vai ter aí também a opção, como no Drive, do Moisés aqui, ó. Moisés está com o mandamento na mão, ó. Que você pode contar toda a história que Moisés subiu no Monte Sinai. Você pode colocar uma pedra. Eu acho legal você ter uma pedra mesmo. Pega na rua aí, um paralelepípedo, alguma coisa assim. Coloca Moisés em cima dessa pedra e vai dizendo que lá é que ele recebeu os mandamentos. Aí você pode colocar eles maiores, você pode colocar menor. E você vai contar a história todinho com esse material de Moisés contando a história e depois é que você faz a associação de quais são os mandamentos às imagens, porque desta forma a criança vai entender uma ordem, né? Ela vai entender a história e depois ela vai entender tudo que você vai contar. Então, essa história é muito importante porque ela vai nos falar bem aqui sobre como o Senhor quer que a gente faça e o que é que Ele quer que nós possamos obedecê-lo. E por que o versículo de memorização fala sobre amigo? Porque demonstra que os amigos têm uma intimidade com Deus. E o Papai do Céu, ele quer o quê? Se relacionar conosco. Então você vai dizer às crianças, olha crianças, esses mandamentos é porque o Senhor quer que a gente seja íntimo dele. Quem obedece a Deus fica mais próximo dele. Se você desobedece a Deus, você fica, olha, afastado do Senhor. Mas se você obedece a ele, ele fica mais próximo de você. Então os mandamentos são para que a gente possa ser amigo, como é o versículo. Para que você possa ser amigo de Deus, você precisa fazer o que ele quer e se relacionar com ele, significa obedecer à voz do Senhor. Então, ao final da aula, você pode trazer um momento de conversa, perguntar às crianças o que elas acharam, o que elas entendem sobre o que pode fazer para obedecer mais a Deus e ali naquele momento terem um momento de falar também com os pais. Se você conseguir, esses mesmos mandamentos aqui você pode imprimir para as crianças menorzinho. Você coloca lá na hora da impressão, você coloca assim 2 por folha. Dessa forma, esse mesmo material aqui vai ficar menor.
Ele vai ficar do tamanho da metade desse material aqui. Então, você pode entregar às crianças para levarem para casa, para conversarem com os pais. E ser um momento de mostrar às crianças como eram as tábuas da lei, né, que Moisés recebeu. E também um momento dos pais entenderem qual foi a história. Eu acho legal sempre que você consiga dar alguma coisa para a criança levar para casa. Porque às vezes tem pai que não pergunta. Mas aí, através daquele objeto, ele pode se sentir influenciado a perguntar à criança sobre o que foi a história e ali ser um momento de troca de informações sobre a palavra de Deus na casa da família também, tá bom? Eu espero, querido, que você tenha gostado. Se você gostou, curtiu, eu peço que você compartilhe, comente, porque isso com certeza vai fortalecer o canal da nossa igreja, tá bom? Que Deus abençoe tua vida e a paz do Senhor! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.